Olá galera, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre máquinas simples. O assunto deste vídeo é um tema relacionado à disciplina de mecânica clássica. As máquinas simples são caracterizadas por serem pequenos objetos ou instrumentos que facilitam a execução de diferentes afazeres do dia a dia. São dispositivos que serão capazes de alterar forças ou simplesmente mudar direção e sentido dessas mesmas forças. Alguns exemplos que iremos falar são alavanca, polia, plano inclinado e rosca. Alavancas. As alavancas são consideradas barras rígidas que vão girar em torno de um ponto de apoio. As partes básicas que temos na alavanca são força potente, que é a força que será executada, força resistente, que é a força que vai resistir à força que está sendo aplicada, e o ponto fixo, que é o ponto de apoio. A alavanca encontra-se em equilíbrio quando obedece o princípio geral das alavancas, que é a força potente vezes a distância potente é igual a força resistente vezes a distância resistente. O ponto interessante com relação às alavancas é que quanto mais distante eu estiver do ponto fixo, menor é a força que precisará ser aplicada para movimentar uma carga. Exemplo: um peso de 600 N precisará ser movimentado com o auxílio de uma alavanca, conforme demonstrado na figura. Para calcular a força potente necessária, basta aplicar o princípio geral das alavancas. Para este caso, ficaria da seguinte forma: força potente igual a força resistente vezes distância resistente dividido pela distância potente. Aí é só substituir os valores. 600 N vezes 1 metro dividido por 1 metro. Teríamos então uma força potente de 600 N. Já se aumentarmos a distância do ponto fixo até a força potente, teríamos o seguinte: neste caso, a distância potente seria de 2 metros. Aí seria apenas substituir os valores naquela mesma fórmula, onde ficaria com 600 N vezes 1 metro dividido por 2 metros. Neste caso, a força potente seria de 300 N. Ou seja, aumentando o braço, notamos que a força potente necessária para movimentar uma mesma carga reduz proporcionalmente. A aplicação deste conceito no nosso dia a dia são inúmeras. Este conceito está presente nos alicates, cortador de unha, tesoura, nas portas e em inúmeras outras coisas do nosso dia a dia. Eu vou apresentar para vocês agora um pouco sobre polias. Para a utilização de polias, nós podemos encontrar variações de dois tipos: a fixa e a móvel. As polias fixas têm a capacidade de alterar a direção de uma força, fazendo com que ela fique mais conveniente para executarmos. Exemplo: digamos que esse bloco exerça uma força-peso de 500 N para baixo. Para conseguir que esse bloco suba, ou pelo menos sustentar esse bloco, eu tenho que fazer uma força de pelo menos 500 N. Agora, pense em levantar uma caixa de 50 kg do chão, abaixando e levantando. Seria complicado. Então, para deixar esse esforço um pouco mais conveniente, essa força pode ser redirecionada para baixo com o auxílio de uma polia fixa. Dessa forma, podemos até utilizar o peso do próprio corpo para facilitar o movimento. Nas polias fixas, temos apenas a mudança de direção da força. Neste caso, não teremos ganhos de forças. Já nas polias móveis, conseguimos sim um ganho de força, juntamente com uma mudança de direção. Para esse tipo de aplicação, é necessária a associação de no mínimo uma polia fixa, que é a superior como visto anteriormente, e uma móvel que está balançando no fio e presa à carga. Quando exercemos uma força para puxar a caixa para cima, esse cordão vai receber também uma tração de 500 N. Mas sabemos que, quando um objeto está preso em mais de um ponto de apoio, essa força é distribuída. Neste caso, como são 2 pontos de apoio, essa força é dividida por 2. Então, de um lado, teremos metade da força, 250 N, e do outro lado também 250 N. Já a força que está no cordão da direita, quando ela passa pela polia fixa, ela será apenas redirecionada, fazendo com que, neste caso,
a força exercida para levantar a carga seja apenas de 250 N. Os outros 250 N ficam por conta da estrutura, onde está presa a outra ponta do cordão. Quanto mais polias forem utilizadas, maior será a redução de forças. Nesse caso, cada vez que é inserida uma nova polia, a força será dividida por 2. Esse tipo de sistema pode ser observado desde equipamentos de ginástica até entalhas que levam grandes cargas. Plano inclinado. Este tipo de máquina simples não é tão fácil de ser percebida como as outras, mas ela torna o serviço mais fácil, assim como os outros tipos de máquina simples. Você a usa toda vez que corta algo, aperta um parafuso ou empurra algo morro acima. Plano inclinado nada mais é que uma superfície plana onde o ponto inicial e o ponto final deste plano estão em alturas diferentes. Quando você empurra algo por uma rampa, você está usando o plano inclinado para ajudá-lo. O plano inclinado funciona como uma máquina, mesmo que ele não se mova. Digamos que você queira levantar uma carga bastante pesada. Seria difícil erguê-la verticalmente, pois você mesmo teria que exercer toda a força necessária. Mas se você empurrar a carga ao longo de uma rampa inclinada, a tarefa fica um pouco mais fácil. Você poderá aplicar menos força porque agora o plano inclinado exerce uma força para ajudá-lo. Ele sustenta uma parte do peso. Quanto menor a inclinação do plano, mais fácil será empurrar a carga. Você não precisará aplicar muita força, pois o plano inclinado irá sustentar a maior parte do peso. As forças no plano inclinado ficam da seguinte forma. Nós temos uma força peso para baixo e a força normal perpendicular à superfície de contato com o objeto. Dessa forma, teremos uma composição de forças. Veremos que a força que teremos que exercer para cima terá que ser antagônica à força de composição C2, sendo dessa forma bem menor do que a força peso. Porém, a força não é a única coisa que varia quando alteramos a inclinação do plano. Com o plano inclinado, você precisará percorrer uma distância maior para levantar a carga até a mesma altura. Quando utilizamos dois planos inclinados juntos com um ângulo agudo, nós temos o que chamamos de cunha, que é basicamente a nossa lâmina. Ao aplicar a força em uma direção, os planos inclinados irão redistribuir as forças em suas respectivas direções para separar algo. Quanto menor for o ângulo entre os planos, maiores serão essas forças e mais facilmente a lâmina cortará. As aplicações para o plano inclinado e cunha estão sempre presentes no nosso dia a dia, como por exemplo em rampas de acesso e ferramentas de corte como facas e machados. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as roscas. A rosca nada mais é do que um longo plano inclinado enrolado em um eixo. Imagine dois planos inclinados movendo um sobre o outro. Quando você os move horizontalmente, eles sobem ou descem. Os planos inclinados em torno de um eixo funcionam da mesma forma. Você aplica a força horizontalmente para girar o parafuso, e o plano inclinado exerce a força para subir ou descer o parafuso, dependendo do sentido em que você girar. Na rosca, o ângulo do plano inclinado age igualmente como mencionado anteriormente. Então, quanto menor o ângulo, maior a força que o parafuso irá exercer. Você pode usar essa força, por exemplo, para levantar uma carga pesada ou para apertar algo. Outra aplicação bastante comum na indústria é a rosca sem fim, que normalmente é utilizada para transporte de materiais.
Para os tipos de máquinas simples aqui apresentados, sempre iremos trocar distância por força para ajudar a levantar as coisas.